Copa do Mundo, a demora na conclusão das obras de mobilidade na capital. Porto Alegre é acessível? Veja como cadeirantes e cegos se deslocam na cidade. Ônibus e lotação, as mudanças no transporte público. Bicicleta e táxi são alternativas para driblar os problemas do trânsito. Está no ar o Editorial J na TV. A cidade de Porto Alegre está com diversas obras. O entorno do Beira-Rio e o viaduto da Bento Gonçalves são exemplos. Nem todas vão ficar prontas para a Copa do Mundo. Veja como as obras afetam o dia a dia das pessoas. Porto Alegre respira obras. Por todos os cantos da cidade é possível encontrar placas que indicam desvios e homens trabalhando na pista. Por isso, a mobilidade urbana é prejudicada. Mas o que acham os moradores da capital sobre esse assunto? A obra da Copa. Tá atrapalhando todo mundo, né? Da área do Beira-Rio ali, que tranca o trânsito. Do Beira-Rio. Os ônibus, quando vai pegar, é uma tranqueira danada ali, tanto para ir embora como para vir pro centro. É horrível aquilo dali, a tranqueira que dá aquilo dali. A da Bento, que eles estão reformando, que eles estão fazendo. A Carlos Gomes, ali me atrapalhou bastante. Muito congestionamento, muitas obras. A terceira perimetral dá acesso a pontos importantes como o Aeroporto Internacional Salgado Filho e também interliga a Zona Norte com a Sul. Conforme o site da Prefeitura, as 5 trincheiras que estão sendo implantadas devem agilizar o trânsito da via. A passagem subterrânea viária da Anita Garibaldi, o viaduto da Plínio Brasil Milano e o da Avenida Bento Gonçalves são 3 das 5 modificações. Para a empresa responsável pela obra da Avenida Salvador França até o final do ano, o viaduto da Bento deve estar concluído. A gente ainda não tem essa certeza, mas eu acredito que vai ser ali outubro, novembro, mas até com o final do ano com certeza. A obra ela já foi projetada e ela foi planejada para melhorar consideravelmente a mobilidade. Morador do local há 14 anos, Ário acredita que a espera vai valer a pena. Tem muita tranqueira, mas no momento que ficar pronto, aí tudo normaliza, isso aí é para melhor. Porto Alegre tem 10 obras previstas para a Copa do Mundo, conforme o site Transparência nas Obras. Segundo a Prefeitura da capital, apenas 2 obras vão estar concluídas a tempo do Mundial: a elevada da rodoviária e o Beira-Rio. Pela cidade, podemos perceber canteiros de obra como este e placas indicando o término das obras para 60 dias. Outra obra de impacto para o Mundial de 2014 é a do entorno do Beira-Rio, que já está 90% concluída, segundo o portal 2014 na internet. A Avenida Edivaldo Pereira Paiva e a Padre Cacique ainda apresentam problemas na pavimentação. Aproveitamos o mote da Copa para poder fazê-las. Muitas delas ficarão prontas antes da Copa, a maioria não ficarão prontas, mas todas ficarão prontas ainda no nosso mandato, que vai até 2016. E todas elas, na verdade, já deveriam ter sido executadas há muito tempo. E mesmo depois da Copa do Mundo, este deve ser o cenário da cidade pelos próximos meses. Cegos e cadeirantes enfrentam dificuldades no dia a dia. Mesmo a capital oferecendo poucos pontos de mobilidade, algumas iniciativas, como os táxis acessíveis, ajudam a melhorar a situação. Porto Alegre possui diversos problemas de mobilidade urbana. Para melhorar a acessibilidade na capital, uma das medidas tomadas pela Prefeitura, baseada na Lei 11.591, é a isenção de impostos para a fabricação de táxis acessíveis. O coordenador jurídico de transporte esclarece o processo. De Porto Alegre em relação a outros do Brasil, é essa possibilidade de se trabalhar com os 2 perfis de usuário, tanto o cadeirante quanto o não cadeirante. Isso é uma questão de inclusão social, como já disse, uma política de governo, mas também isso tem uma viabilidade, dá mais uma viabilidade econômica para a atividade. Em São Paulo, há cerca de uns 3, 4 anos, foram implantados táxis acessíveis só para pessoas com deficiências. E muitos desses taxistas desistiram do negócio porque não havia viabilidade econômica. Os taxistas que decidirem aderir a esse novo carro vão participar de uma licitação. Mas será que todos querem a novidade? Eu achei que para mim não era interessante ainda, né? Para a maneira que eu trabalho já há vários anos e não sei se renderia tanto mais do quanto eu
do que os meus ganhos hoje. Pretendo acompanhar o dia de fazer as inscrições, porque eu pretendo me inscrever e participar desse sorteio, né? Tem que botar em prática mesmo para ver como é que vai funcionar esse troço. Apesar das propostas de melhorias, as questões relacionadas à acessibilidade não preocupam apenas a cadeirantes. Às vésperas de sediar a Copa do Mundo, a capital gaúcha está longe do ideal para que pessoas com mobilidade reduzida possam se locomover pela cidade sem a ajuda de terceiros. A repórter Daniele Medeiros traz mais informações. Apesar de Porto Alegre ser uma das capitais mais acessíveis do país, ainda é precária a adaptação de sinaleiras e a instalação de pisos táteis. Segundo o IPTC, em 2013 eram 82 botoeiras sonoras. Para muitos deficientes visuais, ainda são poucas sinaleiras adaptadas e com tempo insuficiente para a travessia. A maior reclamação de deficientes visuais é a quantidade de obstáculos nas calçadas. As trilhas táteis são muito úteis para eles na locomoção, mas ainda são insuficientes. A Avenida Cavalhada tem uma faixa de segurança que, se tu atravessar a Avenida Cavalhada, tu que enxerga, tu vai conseguir desviar. Eu não enxergo. E em cima da faixa de segurança tem um poste para pedestre, um hidrante, uma lixeira e um poste de luz. A acessibilidade é horrível, calçada é horrível, tudo é horrível para a gente caminhar. Porto Alegre está se adaptando à mobilidade urbana. Mas não basta somente ter leis, é preciso educação e respeito nas ruas da capital. Para mais informações sobre a Lei do Táxi Acessível, acesse www.acergs.org.br e www.eptc.com.br. No próximo bloco, confira as mudanças no transporte público de Porto Alegre e as alternativas para fugir do trânsito na capital. O transporte público de Porto Alegre passa por diversas mudanças. Saiba qual a opinião de usuários e do presidente da EPTC. O sistema de transporte coletivo da capital é realizado por 1.703 ônibus e 403 lotações. A frota, que foi chamada de taxilotação até 1994, hoje conta com 29 linhas. Atualmente, o valor da tarifa é de R$ 4,40. Já o transporte feito por ônibus abrange uma parcela maior da população. Em 2012, a média mensal de passageiros transportados foi de 27.392.236 pessoas. Se por um lado o valor de R$ 2,95, que entrou em vigor no dia 7 de abril, é mais acessível do que o da lotação, alguns quesitos ainda deixam a desejar. Eu acho que, se eles querem aumentar o preço, eu acho que a qualidade devia ser bem melhor, sabe? Não devia ser permitido as pessoas andarem de pé, por exemplo, no ônibus. Eu acho que devia ter espaço para todo mundo sentar. Então, tipo, algumas linhas atrasam e tal, é ruim mesmo. E outras são bacanas, funcionam, não atrasam, não tem tanta gente. Mas eu acho que o grande problema, além da ideia de puro lucro das empresas, é que a gente não escute. As pessoas não estão acostumadas a, de fato, questionarem de onde vai esse dinheiro, por que o valor é esse. Tem coisas boas, mas eu acho que não atende suficientemente e adequadamente à necessidade da população. Atualmente, o sistema de ônibus da capital é operado pela Carris, que é controlada pela Prefeitura de Porto Alegre, e por mais 12 empresas privadas, que são divididas em 3 consórcios. STS, que atende a Zona Sul, Conorte, que é responsável pelo transporte da Zona Norte, e Unibus, que opera na Zona Leste. Algumas vias da cidade contam com faixas exclusivas para os coletivos. Em 2012, Porto Alegre contava com cerca de 55 quilômetros de corredores de ônibus. Com a implantação dos BRTs, Sistema Rápido de Transporte, os corredores estão sendo reformados. Para a Copa do Mundo, a EPTC prepara ações conjuntas com a Polícia Rodoviária e linhas de ônibus especiais para atender quem pretende ir aos jogos no estádio Beira-Rio. A nossa maior preocupação é o jogo da Argentina e Nigéria, que realmente vai trazer um grande público
da Argentina para aqui para Porto Alegre. Então nós já temos um planejamento junto com a Polícia Rodoviária Federal, com a Brigada Militar, para ter todo um acompanhamento desse visitante que vai vir da Argentina para cá, para que ele tenha a recepção adequada e que ele seja muito bem tratado. Mesmo com essas mudanças, a mobilidade urbana depende de investimentos no transporte coletivo. Como fugir do transporte coletivo? Para quem procura driblar o trânsito de uma grande cidade, bicicletas e táxis são alternativas. Para quem não quer enfrentar os problemas do transporte público, os táxis podem ser uma alternativa. 4.000 carros estão em serviço hoje na capital. São mais de 164 pontos fixos e outros 153 pontos livres, onde qualquer táxi pode estacionar. Mesmo assim, muitas vezes não é fácil conseguir um táxi. Para o diretor administrativo do Sindicato dos Taxistas, Adão Ferreira de Campos, aumentar o número de veículos não soluciona o problema. 2 anos e 9 meses são os veículos que circulam em Porto Alegre. Depois que se coloca no sistema o veículo, mais veículo, isso faz com que quebre o sistema, porque determinados horários é onde que dá o maior volume. Se nós atender somente esse determinado horário, nós teremos um prejuízo muito grande até o próprio usuário, pelo fato de a frota começar a ficar sucateada, porque há um desinteresse da troca por um baixo valor que está se ganhando. Além dos táxis, os porto-alegrenses podem optar pela bicicleta, um transporte sustentável que consegue driblar os engarrafamentos. Porto Alegre conta hoje com um pouco mais de 20 quilômetros de ciclovias. Segundo a Prefeitura, a ideia é chegar aos 50 quilômetros até o final do ano. Porém, aqui na Avenida Ipiranga, nossa equipe encontrou obstáculos para a vida do ciclista. Nas vias da cidade, os ciclistas competem com veículos em cruzamentos e a vegetação presente nas ciclovias. Em outro ponto da cidade, no bairro Bonfim, a ciclofaixa inaugurada há 2 meses tem dividido as opiniões de moradores e usuários. Diogo usa a ciclovia todos os dias para ir à faculdade e aprova a iniciativa. Moro aqui perto e eu estudo aqui perto, mas ela tá boa, eu acho que ela podia crescer mais, né? Tá ajudando a gente aqui do bairro. Seria legal se a gente tivesse não só mais ciclovias pelo resto da Porto Alegre, mas também as centrais para tirar bicicletas. No mesmo local, flagramos Vitor tentando fazer a travessia na rua Vasco da Gama, onde a ciclovia troca de sentido. Acho que não ficou muito bom. Uso bastante para ir para a escola. Maritza trabalha como recepcionista em uma clínica na mesma rua e conta os problemas que os pacientes enfrentam devido à ciclovia. Entre eles, a falta de estacionamento no local e o prejuízo causado por um ciclista que atingiu o vaso de planta que estava junto à calçada. O acidente do vaso foi um ciclista que ele acabou batendo e ficou com medo, porque a doutora viu, foi perguntar se ele estava bem, mas como ele quebrou o vaso, ele saiu correndo, fugindo. Alex é integrante do grupo Massa Crítica e fala das melhorias pelas quais o movimento luta. Se quisessem realmente fazer um plano de ciclovias decente, teria que ser pela cidade toda. A gente tenta seguir a lei, mas nem sempre dá. Ainda há um longo caminho a ser percorrido para chegarmos ao meio de transporte ideal. Termina aqui mais um Editorial J na TV. Acompanhe mais notícias no site do Editorial J e até o próximo programa.